Salve, salve guerreiro, salve, salve guerreira que deseja e que vai conseguir a aprovação no exame do OAB. Eu sou o professor Renato Braga, estou aqui na nossa segunda aula, na aula número 2 de processo penal para o exame do OAB. E eu quero começar esta aula falando com você sobre princípios constitucionais e processuais penais, ou seja, dando continuidade ao ponto da nossa aula anterior. Caso você não tenha assistido a aula anterior ainda, vale a pena você conferir lá no nosso canal a aula anterior, porque é muito importante que você acompanhe a sequência de aulas, porque eu quero que esse trabalho já siga um pouco como planejamento para o seu estudo. Então você vai assistindo a aula 1, aula 2, aula 3, quando você menos perceber, quando você se der conta, olhe você já tendo cumprido o programa. E aí talvez você fale, professor, e eu estudo o assunto, cumpri o programa, mas eu esqueço os assuntos. Sobre isso eu falarei em blocos mais à frente. Agora eu quero conversar com você sobre dar continuidade no estudo sobre princípios constitucionais e processuais penais. Uma excelente aula para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal e dar o like, porque este é o retorno que nós precisamos para que este projeto, que é inteiramente gratuito, possa ter continuidade e possa permitir que você, sem precisar fazer investimento financeiro, consiga ter a preparação na sua mão, no seu celular, no seu computador e até mesmo na televisão, para quem assiste Renato Braga pela TV. Bom estudo e boa aula! Hoje eu quero conversar com você sobre um segundo princípio à luz do processo penal. Eu quero conversar com você sobre um princípio que tem um destaque constitucional. Este princípio que nós vamos falar é o princípio da presunção de inocência. Gente, e é muito importante destacar para você o seguinte: este princípio ele está expresso na Constituição. É por isso que aqui no canto do slide você está encontrando o C maiúsculo. Lembra que nós já combinamos isso? Que quando eu estiver tratando de um princípio que está expresso na Constituição, nós vamos ter o C maiúsculo. Quando for um princípio que ele é implícito na Constituição, um C minúsculo. E quando não aparecer nenhum C, nem maiúsculo, nem minúsculo, porque ele é apenas um princípio do âmbito do direito processual penal propriamente dito. Tudo bem. Então vamos começar a falar sobre esse princípio. Sabe qual é a primeira dica que eu quero compartilhar com você? É lembrar para você que este princípio ele contempla algumas expressões sinônimas. Sim, expressões do tipo princípio da não culpabilidade, princípio do estado de inocência, princípio da situação jurídica de inocência. Nós adotamos muito a expressão princípio da presunção da inocência, mas você pode aceitar na prova essas expressões sinônimas: princípio da não culpabilidade, princípio do estado de inocência, princípio da situação jurídica de inocência. Qualquer uma delas está valendo para você, ok? Quando nós falamos sobre esse princípio, o primeiro passo é lembrar você no que consiste esse princípio. Então vamos dar uma espiadinha lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 57. Lá nós encontramos o quê? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então vejam vocês que a Constituição está nos trazendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, por força da Constituição, uma pessoa só pode ser considerada culpada quando tivermos a sentença judicial e esta sentença não comportar mais recursos, quando ela condenou você e transitou em julgado, ou seja, não comporta mais recursos. Tranquilo? Então, é este princípio que nós temos aqui expresso na Constituição. Você sabia que este princípio foi inserido de modo inaugural na Constituição de 88? Isto mesmo,
Antes da Constituição de 88, antes da nossa atual Constituição, nós não tínhamos esse princípio de modo expresso no texto constitucional. Embora já tivesse aplicação entre nós, mas não constava de modo expresso. De modo expresso, somente a partir da nossa Constituição de 88. Mas, professor, o que é que eu preciso saber sobre este princípio? Gente, eu acho que quando nós estamos tratando sobre esse princípio da presunção de inocência, nós temos que ter um cuidado muito grande com as consequências, com os corolários, as consequências advindas deste princípio. Ou seja, o que é que nós vamos ter que vai decorrer deste princípio? Eu acho que a primeira dica que você tem que ter em mente aqui é a vedação à execução provisória da pena. Como assim, professor? Gente, até pouco tempo, mais especificamente até 2019, o STF vinha admitindo que quando uma pessoa fosse condenada na primeira instância e tivéssemos esta confirmação da condenação nos tribunais de apelação na segunda instância, condenados, portanto, pelo juiz federal e confirmado pelo TRF, a pessoa condenada na primeira instância, juiz federal, e confirmada a condenação no TRF, ou então condenada pelo juiz de direito e confirmada a condenação pelo Tribunal de Justiça, nestas situações já seria caso da execução provisória da pena. Na verdade, primeiro o Supremo entendia que não, só depois que tivéssemos o exaurimento, tivéssemos ao trânsito em julgado. Depois o Supremo mudou de opinião, mudou de posição e passou a entender de que podíamos ter julgamento na primeira instância, condenado na segunda instância, já teríamos a execução da pena. Mas em 2019 o Supremo voltou à posição anterior, consagrando assim o princípio da presunção de inocência. Ou seja, enquanto couber recursos, enquanto comportar recursos aquela situação processual, não será caso de executar a pena. Não será caso da execução da pena. Então, esta é uma questão que é extremamente importante que vocês saibam, que vocês conheçam. Esta é a posição, inclusive, que foi consagrada pelo Supremo Tribunal Federal de modo mais recente. Agora, eu preciso, então, trazer para você duas informações que eu acho que você não pode ir para o exame da ordem sem saber. Quais? Primeiro, você precisa saber que em relação, quando estamos tratando em relação ao tribunal do júri, quando nós estamos tratando sobre o tribunal do júri, nós temos no Código de Processo Penal a determinação que se a pena que for aplicada em face de um julgamento no tribunal do júri for uma pena igual ou superior a 15 anos, que a pessoa já irá para o cumprimento da pena. Nós não sabemos se esta posição vai ser mantida pelo Supremo, mas está no Código de Processo Penal, que quando a condenação for feita pelo tribunal do júri e a pena for de 15 anos ou superior a 15 anos, teremos logo a execução da pena. Esse dispositivo está no nosso Código de Processo Penal, fruto da Lei 13964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime. Então ela consagrou esse dispositivo lá, e aí teremos que aguardar a posição do Supremo. Eu particularmente entendo que esse dispositivo não poderia ser aplicado, não poderá ser aplicado, porque vai de encontro ao entendimento do STF, que veda a execução provisória da pena, homenageando o princípio da presunção de inocência, sem qualquer exceção no julgamento do Supremo. Então nós entendemos que a lógica é a mesma, dois pesos, duas medidas. Mas para efeito do exame do OAB, você pode encontrar o dispositivo, a alternativa, com esta ressalva, que nós não podemos ter hoje a execução provisória da pena, embora o Código de Processo Penal autorize a mesma, em se tratando de condenação pelo tribunal do júri, cuja pena seja igual ou superior a 15 anos.
Então fica aí esta dica para você. Eu também preciso destacar para você o quê? Talvez você pense assim: poxa, professor, quer dizer que a pessoa só vai poder ter o cumprimento da pena depois que ocorrer, né, o trânsito em julgado. Aí você talvez pergunte assim: então, professor, a tendência é que a defesa abuse do direito de recorrer para levar a uma prescrição. Não, isso não vai poder ocorrer. Deixa eu explicar por quê. Porque a lei do pacote anticrime colocou lá no Código Penal um dispositivo que estabelece que se você fez uso de embargos declaratórios ou recursos para os tribunais, para os tribunais superiores, né? Você fez uso de recursos e eles forem inadmissíveis, não vai ocorrer, aí não vamos ter, não vai computar a prescrição. Se os embargos declaratórios ou recursos para as instâncias superiores, tribunais superiores, né? Se ficar constatado, se o tribunal não admitir esses recursos, então nestes casos, nestas circunstâncias, nós vamos considerar que ocorreu, que o prazo prescricional não correu. Então não será computado, então não ocorrerá a prescrição. Isto para poder neutralizar recursos pela defesa, né, que porventura sejam meramente protelatórios, só para forçar uma eventual prescrição. Então, a lei do pacote anticrime incluiu tal dispositivo lá no Código Penal, e é importante falar para você, então, sobre isso. Gente, uma outra consequência do princípio da presunção de inocência é que as medidas cautelares não devem ser tratadas como regra, e sim como medidas excepcionais. Então, as diversas medidas cautelares que estão autorizadas, né, a serem aplicadas pelo magistrado não devem ser tratadas como uma regra, e sim como medidas excepcionais. E dentre as medidas cautelares, a prisão é a mais excepcional ainda. É como se fosse, só podíamos ter uma prisão, por exemplo, preventiva, em se tratando de uma última razão. Então, medidas cautelares, em geral, já devem ser tratadas como excepcionais. Por quê? Porque milita em favor daquela pessoa o princípio da presunção de inocência. Então, em regra, nós não devemos submeter esta pessoa às medidas cautelares. Esta é a regra. Mas, excepcionalmente, sim, e mais excepcionalmente ainda, a medida cautelar das mais graves, que é a prisão preventiva. Então, essa restrição de uso de medidas cautelares, de uso de aplicação de prisão preventiva, é uma decorrência lógica do princípio da presunção de inocência. Aí talvez você esteja pensando assim: poxa, professor, eu não havia conseguido este alcance, eu não havia conseguido chegar lá, que massa! Que bom que você está gostando da nossa aula. Então, deixe o seu comentário, dê um like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e com seus inimigos, para que este projeto possa continuar. Eu quero então seguir apresentando para você mais consequências advindas do princípio da presunção de inocência. Neste sentido, nós encontramos aqui, como terceira consequência, que o princípio de que ninguém será obrigado a produzir provas contra si. Então, a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si, até porque milita em favor dela a presunção de inocência. Mas eu preciso dizer para você que, além de não ser possível, né, como regra, adotar medidas cautelares e prisões preventivas, em regra não é possível, sim, apenas excepcionalmente, nós também devemos ter, como consequência desse princípio da presunção de inocência, a adoção de medidas constritivas, medidas que restringam direitos, como, por exemplo, a decretação de interceptação telefônica, a ordem judicial para quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. Estas medidas de constrição que restringem direitos não devem ser vistas como regra, e sim como medidas também excepcionais. Por quê? Porque milita em favor da pessoa o princípio da presunção da
inocência ou da não culpabilidade. Também como consequência deste princípio da presunção de inocência, nós temos que o ônus da prova cabe a quem alega, em regra. Então, por exemplo, se o Ministério Público ofereceu a denúncia imputando a João a prática de um crime, caberá ao promotor de justiça, ao membro do Ministério Público, não é, provar de que aquela pessoa, de que aquele denunciado praticou o crime, o fato típico antijurídico que é culpável. Então, o ônus da prova caberá a quem alega. Ou seja, não é você que vai ter que provar que você é inocente. É o autor da acusação, o Ministério Público, no caso de uma ação penal pública, é que vai ter que provar que você praticou o crime. E não você provar que você é inocente. Agora, esse ônus da prova, ele não exclui, embora o ônus da prova caiba a quem acusa, no caso de uma ação criminal, nós precisamos lembrar que se você estiver sendo processado, acusado, e você quiser alegar, por exemplo, causas de exclusão da ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, neste caso, você que vai ter que provar que você praticou aquele comportamento, não é? Você praticou aquele comportamento em estado de necessidade e legítima defesa. Então, você vai ter que demonstrar que você praticou aquele ato com causa, baseado em causa de exclusão de ilicitude. Como também a defesa que vai ter que demonstrar a eventual existência de uma causa que exclua a culpabilidade. Ou até mesmo a defesa vai ter que provar a existência de uma causa que extinguiu a punibilidade. Então, em regra, o ônus da prova cabe a quem alega, que vai ser a acusação, mas a defesa, em alguns casos, terá que provar, né, em favor dela, uma eventual causa excludente de licitude, de culpabilidade ou uma causa de extinção da punibilidade. Ok? Fora isso, quem tem que provar é a acusação. Gente, qual é a regra? As pessoas devem responder o processo presas ou em liberdade. É isso que aquela pessoa que não é operadora de direito não entende. Ela não entende como é que está sendo imputado a alguém a prática de um crime e esta pessoa está respondendo um processo em liberdade. Mas nós operadores de direito, sabemos que no ordenamento jurídico brasileiro, a regra é você responder o processo em liberdade. É a chamada liberdade provisória, com ou sem fiança. É por isso que mesmo quando a pessoa pratica uma chamada infração penal, um crime inafiançável, né, quando nós falamos que o crime é inafiançável, não significa dizer que a pessoa não pode responder o processo em liberdade. Porque neste caso ela vai responder o processo em liberdade provisória sem precisar fiança. Tá? Então, a liberdade provisória é uma regra no ordenamento jurídico brasileiro em homenagem, com uma decorrência lógica da presunção de inocência. Já que existe a presunção de que a pessoa é inocente, ela deve responder o processo em liberdade. Claro que esta presunção de inocência leva a pessoa a responder o processo em liberdade, com fiança ou sem fiança, mas esta regra não é absoluta, porque em alguns casos a liberdade provisória não poderá ser aplicada, usufruída, diríamos assim. E eu queria trazer para você mais uma consequência do princípio da presunção de inocência, o princípio do indúbio pro réu. Gente, o princípio do indúbio pro réu é uma regra de julgamento. Preste atenção, no momento que o magistrado for sentenciar, se ele tiver dúvidas em relação se você é culpado ou inocente, existindo dúvidas, ele vai absolver o acusado. Mas preste atenção de que esta regra aqui do indúbio pro réu, em caso de dúvida, decidir em favor do réu, veja que esse réu aí está com O, porque está em latim, né? Então, existindo dúvidas em favor do réu, no momento do julgamento, o juiz deve decidir de modo favorável ao réu. Então, isso aqui é uma consequência lógica, não é, do princípio da presunção de inocência. Mas isto aqui eu aplico no momento do julgamento. Então, isso é importante alertar você, tá?
E por que digo isso? Porque, por exemplo, no tribunal do júri, nós temos dois momentos. No tribunal do júri, nós temos a primeira fase da pronúncia, em que o juiz singular decide se vai levar ou não aquela pessoa ao tribunal do júri, e depois temos o julgamento no tribunal do júri pelos jurados, que é um segundo momento. Nesse primeiro momento da pronúncia, se o juiz tiver dúvidas, ele deve pronunciar a pessoa, porque ainda não é um julgamento propriamente dito. O julgamento do tribunal do júri, o julgamento boca cheia, vai ser feito na segunda fase pelos jurados. Nessa primeira fase prevalece indúbio pro societate. Em caso de dúvidas, vamos decidir a favor da sociedade, levando aquela pessoa ao julgamento pelo tribunal do júri. Aí sim que nós temos, no julgamento propriamente dito, é que nós temos o princípio do indúbio pro réu. E isso é importante dizer para você. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas professor, quanta coisa decorre do princípio da presunção de inocência. Onde é que eu estava que eu não havia percebido tudo isso? Esqueça o passado. O que importa é daqui para frente. Me dê a mão, eu vou ajudar você na aprovação da OAB. Vou passear com você por todas as disciplinas, por todos os pontos do programa. Mas nós vamos combinar que se você passar, você vai mandar uma barra de chocolate para mim. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós já conversamos sobre isso. Aproveite aí e deixe o seu comentário aqui no nosso canal. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E para que eu possa já dirigir essa aula para o seu momento final, eu quero dizer para você que nós temos como consequência do princípio da presunção de inocência a lei de abuso de autoridade, uma lei recente, portanto, ela veio e gerou um endurecimento, né, no tratamento daqueles que expõem o preso, né, aos jornais, à mídia. Por quê? Porque como é que você vai expor alguém que foi preso? Uma exposição à mídia, obrigar a pessoa a submeter à mídia, quando depois, no final de tudo, a pessoa era inocente, não é? Então é por esta razão que nós temos, não é, a preocupação com este princípio da presunção de inocência. Eu acho que eu poderia até fazer um link aqui com vocês para dizer que, como existe esse princípio da presunção de inocência, se eu casar este princípio da presunção de inocência com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, você vai concluir que no Brasil o uso de algemas não é uma regra. O uso de algemas é uma exceção. Lembra disso? Tem até uma súmula vinculante sobre esse tema. Então, no Brasil, o uso de algemas não é uma regra, é uma exceção, em homenagem ao fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana, e também em favor do princípio da presunção da inocência. Todas as vezes, se você já assistiu a aula 1, se não assistiu, volta lá e assiste correndo, criatura. Tem que seguir a sequência. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, quando eu posto a aula, você já é informado. Não deixe juntar, porque senão você não vai conseguir cumprir o que eu estou programando para ajudar você a ser aprovado. Eu estou fazendo a minha parte. Você tem que fazer a sua. Quando aparece essa personagem aqui, é para dizer você abre os olhos, arregale os olhos, porque este ponto já foi cobrado em exame do OAB. Vamos então conferir? Acerca do princípio da inocência, assinale a opção correta. Gente, observe o que nós estamos tendo aqui. Na letra A diz, o juiz deve ter plena convicção de que o acusado é responsável pelo delito, bastando a dúvida a respeito da sua culpa para absolvê-lo. Claro, pela presunção de inocência, regras de julgamento, em caso de dúvida, o juiz tem que decidir favorável ao réu. Uma das consequências da presunção de inocência é o princípio do indúbio pro réu, que nós conversamos há pouco. Lembra? Mas aí talvez você pergunte assim, professor, e por que não é a letra B de bola? Vejamos. O réu tem o dever de provar sua inocência e cabe ao acusador apresentar indícios de autoria e materialidade. Gente, o dever de provar a inocência do réu? Não. Pelo contrário, a acusação que tem que provar que ele é culpado. Nós não falamos sobre isso agora há pouco. C. Com a decisão de pronúncia que leva a pessoa para
o julgamento pelo conselho, né, do tribunal do júri, com a decisão do pronúncia, o nome do réu pode ser incluído no rol dos culpados. Claro que não. A pronúncia, ele não foi condenado ainda. Então, somente lá na frente, depois de condenado e depois do trânsito em julgado. Na letra D, nós temos a restrição à liberdade do acusado antes da sentença definitiva deve ser admitida sempre que se verificar a fumaça do bom direito, independente do perigo que mora. Gente, para que uma pessoa possa ser tolhida da sua liberdade, não deve ser uma regra, deve ser uma medida excepcional. Tem que ter a fumaça de que ele praticou o crime e o perigo deste homem se encontrar em liberdade. O perigo em mora, o perigo de ele ficar solto, de ele responder liberdade. Então tem que ter os dois, né? Então tem que ter a fumaça do bom direito, o indicativo de que ele é o provável autor, né? A materialidade de que o crime existiu, o indício de autoria e o perigo de deixá-lo em liberdade enquanto ele está respondendo o processo. Só assim, nessas situações excepcionais, nós podemos ter a retirada da sua liberdade durante o processo, pois pensar diferente seria afrontar ao princípio da presunção de inocência que nós conversamos na aula de hoje. Eu sei que durante essa caminhada você tende a ter uma certa ansiedade, uma certa angústia, você está estudando um assunto, começa a pensar nos outros assuntos, nas outras matérias. Mas eu quero dar uma dica para você. Foca no que eu estou passando aqui e vai seguindo ponto a ponto. Segura a onda nessa ansiedade, porque ela não vai te ajudar. Quando você começar a assistir cada aula minha, nessa sequência do roteiro que eu estou estabelecendo para você, essa angústia vai passar, porque você vai começar a ganhar segurança. E este momento é tão mágico que você vai com fé para a prova. Mas talvez você fale assim, eu até entendo, Renato Braga, quando você explica. O problema é que eu esqueço o que eu estudei. Sobre isso, eu adoto uma técnica, mas que eu vou falar mais à frente para você. Continue seguindo aqui o nosso canal, porque juntos nós somos mais fortes e eu vou ajudar você a passar no exame do OAB. Bons estudos e até a próxima aula.